Muito boa tarde, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma live nesse dia 22 de janeiro de 2020. Daqui a 8 dias termina o mês de janeiro, daqui a 8 dias. E nós podemos perguntar como Davi perguntou no Salmo 116, verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Você poderia pensar nisso nessa tarde. No livro de Gênesis, capítulo 40, 39, 41, você vai ver os episódios da vida de José, aonde ele passava, por que ele passava e por que Deus era com ele. Nessa tarde, como eu sempre digo na igreja, antes de eu falar para o público, primeiro, a palavra corta aqui, E estou nessa cidade, estado de Minas Gerais, município de Santa Luzia, debaixo de uma palavra. A palavra submissão é estar debaixo de uma missão. E sabedoria é coisas que nós precisamos ter para discernir, para conhecer, para entender e para praticar. Quando José interpretou os sonhos de Faraó, o que Faraó perguntou lá para os seus homens? Aonde encontraremos um homem que tem um espírito divino como este? Porque antes, na interpretação que José teve de Faraó, ele disse que Faraó procurasse um homem para administrar durante esses 7 anos que viria fome sobre o Egito. E a gente sabe que... Eu não estou aqui chovendo no molhado falar sobre José para você. Porque a palavra do Senhor, ela é uma revelação. A palavra revelação é Deus revelando o que está fazendo. Isso é a palavra revelação. Então Deus ele tem se revelado a alguns, ainda que muitos tentem entender o que Deus está fazendo. Como eu posso entender a vontade de Deus? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E a gente sabe que hoje, para nós, seria bom se fosse bom. Mas para nós, Deus quer excelência. Você vai ler no texto de 39, 40, 41, falando sobre os ocorridos na vida de José. E Moisés escreveu assim: em tudo que José fazia, o Senhor abençoava. Eu quero ter essa verdade no meu espírito, de tudo que eu fizer, eu ser bem-sucedido. E às vezes muitos pensam que ter bom êxito é ter resultados. Claro que faz parte dos resultados ter bom êxito. Mas não é isso que a Bíblia diz sobre José. José, ele fazia algo que muitos de nós não fazemos. O que nós não entendemos, que nos confronta, nós queremos reagir. Aleluia. O que nós ouvimos e não entendemos, nós não conseguimos ficar quietos para deixar o próprio Espírito Santo clarear a ideia para entendermos o que Deus está falando. Deus tem falado
com poucos. E os poucos que Deus tem falado, para esses poucos, a princípio, os resultados são mínimos ou não são nenhum, a grosso modo. Mas Deus, ele sempre vai fazer assim. Em Isaías capítulo 55, depois você leia, que o Senhor fala assim: porque os teus caminhos não são os meus caminhos, nem os teus pensamentos são os meus pensamentos. E ainda diz assim o livro do profeta Isaías: assim como a chuva desce do céu, rega a terra, dá pão para aquele que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá aquilo no qual eu a designei. Aí hoje a gente pode assim pensar: caramba, já está finalizando o mês e nada aconteceu. Mas o que você fez? O que você semeou para que alguma coisa acontecesse na sua vida, no seu espírito, na sua carne? Quantas vezes a sua carne tem prevalecido? Quantas vezes a sua alma tem gritado e você tem esquecido que você não pode deixar que a sua alma vomite aquilo que ela sente? Porque a alma é justamente o ladrão dos nossos sentimentos. A alma é o ladrão que rouba o nosso entendimento de entender aquilo que Deus está fazendo. Eu não estou aqui de forma alguma falando no grego, no hebraico e nem no aramaico. É no português, na nossa linguagem. Jesus, ele falava de forma simples, e só os simples entendiam aquilo que Jesus dizia. E hoje, nós temos o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade, e não a algumas verdades. João 16 diz que o Espírito do Senhor nos guiará a toda verdade, e não a algumas verdades. Hoje, muitos crentes, ao invés de ter sabedoria, sabe o que eles têm? Filosofia. Interessante que até a filosofia, no sentido original do grego, não quer dizer argumentos diante de defesas daquilo que me confronta. A palavra te confronta. O diabo te afronta. Quando a palavra te confronta, ela quer te proteger. Já o diabo quer te expor. Aí eu pergunto a você: o que você tem feito com o confronto da palavra? Se posicionado ou tem reagido? Até as nossas reações pelo confronto da palavra não é ouvir e obedecer, mas escutar e se aborrecer. A palavra, ela vem para te ferir e não para te curar. Mas como é que é isso? A palavra me ferir? A palavra tem que arrancar o que você tem, que você pensa que é bom. Porque aquilo que deveria ser bom para a sua carne é o que desagrada a Deus com a sua posição. Como é difícil entender a vontade de Deus. Como é difícil compreender os desígnios de Deus. Por que José tinha êxito? Porque José tinha sabedoria. E sabedoria, como diz Tiago, se te falta sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. E o que é sabedoria, meu Deus do céu? O que pode ser sabedoria? Olha, a sabedoria é totalmente diferente da inteligência. Tem muitos inteligentes que têm conhecimentos, mas não têm sabedoria para compreensão, para entendimento. É igual ao discernimento. Lá em Eclesiastes, capítulo 7, se eu não me engano, Salomão fala assim, que ele estava investigando, ele estava analisando sobre a sabedoria. E o que podemos fazer hoje? Como podemos viver hoje
em uma época perversa como essa. Provérbios 1 diz o seguinte: o princípio da sabedoria é o quê? Temer ao Senhor. Quando fala o princípio, quer dizer o quê? O que eu tenho que fazer primeiro para agradar ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É respeitá-lo, é reconhecê-lo, é considerá-lo. E a pergunta que eu faço a você: você respeita o Senhor? Você considera o Senhor? Você reconhece o Senhor? Se você reconhecesse, ao invés de você reclamar da vida, você oraria a Ele, esperaria nele. Eu estou aqui, ó, essa live, estou aqui no monte de oração. Por que eu vim a esse lugar? Porque eu quero conhecer a vontade de Deus. Porque eu vim nesse lugar? Porque eu preciso que Deus intervenha em situações que eu não tenho como intervir. Por que eu estou nesse lugar? Porque eu estou aqui para orar, para clamar, para buscar e para entender o que Deus irá fazer. Eu falei esses dias, hoje é quarta, foi na segunda-feira, que em 11 dias Deus poderia fazer coisas extraordinárias. Deus pode fazer coisas extraordinárias em 1 segundo. Por que Deus dá tempo para fazer alguma coisa em nosso favor? Porque Ele conhece o nosso coração. Se Deus dissesse para você que faria um milagre amanhã, como você ficaria hoje? Como você ficaria hoje? Ficaria em paz? Não. Você ia torcer para a noite passar, para o amanhecer chegar, para você ver acontecer. E por que nós não cremos, mesmo não entendendo, que Ele prometeu, que Ele é fiel para fazer? Por que não cremos que Ele começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la, queira o diabo ou não? Deus nunca perdeu para Satanás. Deus nunca disse algo para alguém sem cumprir aquilo que Ele disse. Agora, até eu e você entender isto, como nós ficamos ruins, como nós ficamos maus, como nós reclamamos, ficamos ansiosos, resmungamos. Eu falei ontem que quando Deus falou para Moisés sobre Israel, Israel era escravo e Deus chamou de exército. Israel era escravo e Deus disse que os exércitos de Israel saiu do Egito. Você pode entender isto? Que Deus não te vê como você se vê. Você parou para observar isso? Que Deus não faz como você faria. Aleluia! Por isso que eu estou aqui ministrando nessa live. Porque eu tenho prazer na lei do Senhor. E eu quero praticá-la. Eu quero vivê-la e eu quero experimentá-la. Deus não se vive. Deus se experimenta. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Eu queria que você, nessa tarde, meditasse comigo, refletisse comigo. Eu até falando agora à tarde que o que é ter sabedoria? Sabedoria se expressa ou se vive? A sabedoria é algo que eu falo ou é algo que eu faço? A sabedoria é exposta ou é interna? Quando o meu coração está voltado para aquele que está sobre todas as coisas, seria bom que você pensasse nisso nessa tarde. Dia 22 de janeiro.
às 16 horas e... vamos botar aí 15 minutos, 16 minutos. Talvez você não tenha esperança, né? Ou está preocupado com o final do mês. Tem muitos que dão graças a Deus porque está chegando o final do mês. Mas não dá graças a Deus que está caminhando dentro desse mês. Tem muita gente que não entende nem o que fala. Porque, afinal de contas, a lógica, a razão, a vontade, os caprichos, o zelo, os maus costumes, acabam nos tirando a visão. Porque ao invés de eu querer que chegue o final do mês, eu não agradeço por estar no meio de um mês onde muitos hoje estão sendo sepultados. Por que ao invés de eu querer que chegue logo o início do mês que vem para me receber o meu dinheiro, eu agradeço a Deus por estar hoje, vivendo cada dia com o vestido, com a comida, com a bebida, indo e vindo e... difícil. O ser humano é tão louco que a tendência é essa. A palavra apostasia é abandono da fé. Muitos abandonaram a fé para se apegar ao achismo. Hoje tem muito o eu. Quando eu falo o eu, não falo eu do orgulho, eu falo eu acho, eu penso, eu conheço, eu sei. Quando na verdade você não sabe, não pensa, não conhece e não sabe. É bom quando você não sabe de nada, mas serve aquele que sabe de tudo. Tem uma canção do Renascer Praise que a estrofe diz: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Deus não é fiel a mim e a você que é infiel. Deus é fiel ao homem fiel que crê na sua palavra, que é fiel. Parece que está longe do que você precisa, pode estar mais perto do que você imagina. Parece que está distante a promessa, pode estar mais perto do que você possa imaginar. Eu estou esperando. Eu tenho esperança contra a esperança. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, Paulo fala que 4,17. Romanos 4,17. O mesmo Deus que ressuscitou os mortos traz à existência as coisas que não existem. A pergunta é: o que pode ser na minha vida inexistente e vir à existência? O que é que pode ser difícil em minha vida, mas não é impossível na minha vida? Porque a dificuldade faz parte do processo. A dificuldade faz parte do processo. Agora, se a minha vida está em Jesus, o que eu passar, eu passarei. O que eu viver, eu viverei. Mas nunca deixarei de dizer que Ele é o Senhor e está no controle de todas as coisas. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra que foi dita a teu, a meu, ao nosso respeito, ela vai se cumprir. Ah, mas eu não entendo porque eu passo tantas coisas. Meu filho, se você passar, dá glória a Deus. Se você também não passar, dá glória a Deus. Você não pode deixar de glorificar aquele que está no controle. Eu estou aqui nessa tarde porque eu preciso me aproximar de Deus. E lá em Hebreus, capítulo 11, 5 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é recompensa. Galardão é reconhecer o serviço prestado. Aleluia! Galardão é reconhecer o serviço prestado. O que você faz para Deus? Pensa tu, que fica no esquecimento. O que tu faz para Deus? Pensa que Deus, Ele cochila e dorme, ou Ele esquece. Você pode esquecer o que você falou com Deus. Você pode esquecer do que você pediu a Deus. Só que Deus, Ele escreve tudo o que você diz.
e no tempo oportuno. Ele não fará o que você quer, mas fará o que é melhor. Essa live, dia 22 de janeiro, às 16 horas e 21 minutos. Estou aqui, no monte de oração, clamando àquele que vive. E eu posso crer no amanhã, como aquela canção. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Olha que coisa, olha que vista maravilhosa. É aqui, ó. É nesse vale. É sobre esse lugar. É sobre esse lugar que eu estou clamando, orando, e essa live tem um único objetivo: abençoar o teu coração. Viu? Medite, reflita e pense no que você ouviu nessa tarde. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dará paz. Deus abençoe. Shalom Adonai. Amanhã tem mais. Não deixe de dar o seu joinha e se inscreva em nosso canal e compartilhe. Porque essa palavra pode abençoar muita gente, inclusive você. Essa palavra é para abençoar o teu coração e é para mudar a tua história, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Se você quiser orações, você pode me chamar no meu WhatsApp. É o 98672 7071. 031, que é onde eu estou em Minas Gerais, e você é meu convidado especial. Deus abençoe. Shalom Adonai.